Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez no estudo da nossa lição da Escola Sabatina, nosso guia para entendermos melhor a Palavra de Deus. Que bom que você está de volta. Nós estamos no terceiro estudo desse trimestre, desses primeiros 3 meses do ano de 2023. E se você é novo por aqui, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui sempre cabe mais gente para poder estudar a Palavra de Deus. Nós estamos ao longo desses 3 meses estudando a lição da Escola Sabatina com o tema Administradores Fiéis, à espera do Mestre. Ela fala sobre a questão da mordomia. E se você quiser entender mais sobre o que é mordomia, vem conosco, os vídeos ficam gravados aqui, você pode acompanhar no canal Escola Sabatina Oficial. Eu tenho aqui mais uma vez de volta meus amigos que estão me acompanhando para nos ajudarem no estudo dessa lição. Vou começar aqui pela minha direita, Pastor Alain Araújo. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Olá, pastor Hassani, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês, internautas, e com os amigos aqui também. Pastor Alain é responsável da área de publicações para toda a União Nordeste brasileira, muitos estados, povo animado. Diga aí as suas palavras para esse povo que lhe assiste agora, pastor. Claro, pastor, uma alegria cumprimentar aqui os 6 estados da União Nordeste brasileira e dizer que é bom podermos estudar a palavra de Deus, tirar dela lições práticas para a nossa vida. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho o pastor Merlinton Oliveira. Tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor Hassani. Pastor, o senhor está na FAP, Faculdade Adventista Paranaense, é isso? Pois é, foram 27 anos na FADBA e no final do ano passado, iniciozinho desse ano, recebemos o convite para poder continuar servindo a igreja agora na Faculdade Adventista do Paraná. Ok. Fica ali perto da cidade de Maringá, naquela região gostosa ali. Maravilha. Então, um abraço para você do Paraná, de Maringá, ali de Ivatuba, cidade da nossa querida FAP. Deus abençoe você que está nos acompanhando de vários lugares aí e também contando o pessoal do sul do Brasil. Pastor Gerson Rodrigues, tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor Gerson é professor de teologia aqui na FADBA, no nosso curso que nós chamamos de Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. O pastor cuida das áreas históricas da igreja, né, pastor? Perfeito. História do Adventismo, história da Igreja Adventista, ali o século XIX também nos Estados Unidos. E já estamos aqui na FADBA desde 2012, portanto estamos aqui no 11º ano, sendo abençoado por Deus aqui nesta região. Ok, manda um abraço para os seus alunos que lhe acompanham, que estão ansiosos para lhe ver mais uma vez no próximo semestre, agora que começa daqui a alguns dias, né? Grande abraço a vocês, sucesso aí na comportagem, muitas bênçãos e que vocês todos estejam de retorno aqui logo mais para nós iniciarmos um novo semestre. E nós estamos falando aqui diretamente da Faculdade Adventista da Bahia. Você é nosso convidado para conhecer um pouquinho mais sobre este nosso colégio, nossa faculdade maravilhosa, com 12 cursos universitários. Nós falamos de teologia, pedagogia, administração, psicologia e tantos outros mais que eu vou falando para você através dessas próximas lições que teremos juntos. Mas eu já convido você, entra aqui no site da FADBA, conheça um pouquinho mais, porque quem sabe Deus também possa lhe dirigir para estudar aqui conosco. Para a gente começar o nosso estudo de hoje, quero pedir para o pastor Alain. Pastor Alain, você pode, por favor, pedir a bênção de Deus para nós e para todo mundo que está acompanhando? Claro, com certeza. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida e por essa oportunidade ímpar de estudarmos a Tua Palavra. Agora, mais uma vez, abriremos, tiraremos aqui, ó Pai, inspiração para a nossa vida. Portanto, usa-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição que nós estudaremos hoje, a terceira lição, fala sobre o pacto do dízimo. E o texto para a gente memorizar nessa semana está em Malaquias, capítulo 3, verso 10, e diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Amigos, estamos então, talvez, num ponto muito importante do estudo que teremos.
falamos sobre sermos administradores fiéis, falamos sobre a questão das alianças do Senhor para conosco e agora nós vamos falar sobre algo crasso. A igreja fala sobre dízimo e eu quero saber de vocês aqui a opinião de vocês sobre este assunto muito importante. Agora, a lição começa falando de um personagem diferente. Geralmente, quando a gente fala de dízimo, nós falamos muito sobre os sacerdotes, o povo de Israel. Alguns dizem até que o dízimo ficou limitado ao Antigo Testamento, mas a lição começa falando sobre Melquisedeque. Eu quero começar aqui, pastor Merlington, perguntando quem é Melquisedeque? Bom, a gente tem essa resposta colocada de uma maneira bem simples aqui no livro de Gênesis. Vamos dar uma olhadinha nele? Livro de Gênesis, no capítulo 14, nós temos aqui a referência sobre quem é Melquisedeque e talvez aqui a primeira referência no relato bíblico sobre o dízimo. Mas aqui em Gênesis 14, verso 18, a gente lê assim: Melquisedeque, rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo. Então, de uma maneira bem direta, a Bíblia diz simplesmente, olha, ele era rei e era sacerdote. Agora, mais do que a gente saber quem era Melquisedeque no contexto assim de uma vida terrena, o ser humano Melquisedeque, é a gente entender o significado deste personagem bíblico. Porque lá no livro de Hebreus, e a gente pode passar aqui as páginas bíblicas e irmos até o livro de Hebreus, no capítulo 5 e também no capítulo 7, vamos dar uma olhadinha no capítulo 7, no verso de número 17, se referindo à pessoa de Cristo Jesus, a gente lê assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que nós podemos aferir aqui desses versos bíblicos, há outros que a gente pode olhar depois, é que Melquisedeque era um rei, ele era um sacerdote, mas ele foi também uma representação da pessoa de Jesus, que mais tarde se apresentaria a nós como Salvador, mas também como Rei que é do universo e como sacerdote que é, atuando em nossa intercessão. No relato bíblico, Abraão se encontra com esse rei de Salém que também era sacerdote. E lá, voltando a Gênesis 14, a gente lê nesse encontro de Abraão com o rei Melquisedeque, uma atitude em relação a ele. Diz aqui no verso de número 20, na última frase: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Uma outra lição que a gente aprende aqui sobre Melquisedeque é que Abraão tinha alguém em específico a quem entregar o dízimo. Okay. Então havia uma parte das posses de Abraão que não pertenciam a ele. E aqui era especificamente uma devolução daquilo que Abraão havia conquistado na guerra que ele fez, indo lá a Sidim para libertar o seu sobrinho, e ele trouxe ali alguns despojos. Abraão não reteve para si aquilo que ele entendia que não era seu. Mas essa parte dízimo ele deu ao rei Melquisedeque. Então, quem era Melquisedeque? Primeiro, um rei e sacerdote ao mesmo tempo. Segundo, alguém que tinha autoridade para receber de outro alguém aquela parte que não pertencia a esse segundo alguém. No caso aqui, faz menção a Abraão. Então, Abraão pegou uma parte que não lhe pertencia, apesar de ele ter conquistado aquilo nos seus esforços, e entregou a Melquisedeque. Melquisedeque torna-se aqui uma figura de Jesus, que é o nosso rei e sacerdote supremo. Mas Jesus é Deus. Então, Melquisedeque aqui se torna uma figura de Deus, uma representação humana de quem Deus é. E quando Abraão entrega a Melquisedeque uma parte daquilo que ele havia conquistado, ele está dando uma lição a nós do que nós devemos fazer com uma 10ª de tudo aquilo que a gente consegue. Ok, então Melquisedeque é anterior ao sistema que foi colocado, foi exposto a partir do livro de Êxodo, que pertence aos judeus, ou seja, antes dos judeus, Abraão já devolveu o dízimo ao representante do Senhor. Um outro ponto importante esse, pastor Hassani, que o senhor mencionou. Aqui nós não estamos ainda dentro do sistema
sacerdotal e levítico do santuário. Isso ainda haverá muito tempo até que esse momento chegue. O que nos dá uma ideia de que, assim como o sábado, o dízimo precede o povo de Israel, o dízimo precede o serviço do santuário. Nem Melquisedeque e nem Jesus Cristo eram da tribo de Levi, que eram aqueles que serviam no santuário e a quem os dízimos eram entregues. Então essa é uma lição importantíssima. Há uma fidelidade a Deus que independe de estruturas ou circunstâncias. Ok, então Deus está falando sobre esta fidelidade ligada a Ele, que foi feita por Abraão de maneira espontânea a Melquisedeque, que era um representante, como nós vemos em Hebreus, de Jesus. Agora, o senhor adiantou um pouquinho algo que eu vou perguntar ao pastor Alain, viu? Pastor Alain, dízimo, essa palavra, o que ela significa? A gente ouve muito as igrejas falando sobre dízimo e muitas situações, mas o que a Bíblia quer explicar? O que ela quer especificar com a questão de dízimo? Ok. Etimologicamente, pastor, lá do hebraico, é a palavra malazé, né, que significa 10%. Do grego dekate, que tem a ver com 10%. Essa palavra no dicionário normal, você vai encontrar lá como a 10ª parte. Na verdade, a gente encontra, inclusive o pastor Merton acabou de fazer menção, a primeira vez que é mencionada na Bíblia está lá no livro de Gênesis 14. Nessa história de Melquisedeque. Exatamente, nessa história de Melquisedeque. E ela também culmina, você vai, por exemplo, ao livro de Hebreus. Mas aqui no livro de Levíticos, no capítulo 27, no verso 30, está escrito assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Portanto, o dízimo é 10%, né, conforme essa base. Mas tem muito mais a ver com uma questão de fidelidade, um reconhecimento daquilo até que estudamos em uma lição passada, da grandeza de Deus, porque Ele é dono de tudo, na verdade, 10%. Pastor, então, no texto que o senhor leu aí, em Levítico, Deus pede, não é algo que o homem define. Eu lembro uma vez que eu vi numa igreja dizendo lá, né, uma plaquinha dizendo aqui, o dízimo é 9%, é mais barato. Não é algo que a gente define, é algo que Deus, Ele pede, é algo que está na Bíblia que Deus pediu de maneira bem clara. É muito importante a gente ser muito bíblico aqui e entender o propósito de Deus por trás de todas essas coisas. Agora, pastor Gerson, no começo da nossa lição, eu li o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10. E ali diz: trazei os dízimos, ou tragam os dízimos à casa do tesouro. Que casa do tesouro é essa, pastor? Será que tem um lugar específico no mundo para a gente levar os nossos dízimos? Muito interessante essa pergunta. Nós falamos aqui agora há pouco, o pastor Merton falou de Melquisedeque. Então, Abraão devolveu o dízimo ali a Melquisedeque. Então, naquele contexto, Melquisedeque recebe o dízimo. Deveria ser destinado à casa do tesouro, vamos dizer assim, e aí Melquisedeque, então, assume esse papel de receber o dízimo, que ali era o local para entrega, já que ele era o sacerdote de Deus. Quando Deus institui a nação de Israel, então a gente vê que, ainda antes dele chegar em Canaã, no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 11, versículo 10 diz: passareis o Jordão e habitareis na terra que o Senhor fará herdar, o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso. E aí no versículo 11 diz: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então Deus estabelece aqui um local específico, até para que haja uma ordem nas coisas, né? Então o dízimo não era para ser levado ou devolvido em qualquer lugar, mas tinha um lugar específico, no caso aqui era o santuário. Então os sacerdotes recebiam e ali eles distribuíam entre os sacerdotes. Aqui é uma outra pergunta um pouquinho mais para frente, mas Deus escolheu um local. A Igreja Adventista tem entendido, baseado aqui nesse modelo aqui dos levitas, né, em Israel, de que o dízimo tem uma finalidade. E para administrar esses recursos e para cumprir essa finalidade,
A pergunta é, o dízimo deve ser devolvido, deve ficar na igreja ou deve ter, ou essa casa do tesouro é um outro lugar que administraria esse dízimo? Então a Igreja Adventista entende isso já desde o início, desde 1861, quando a igreja estava pensando ali em organizar, né? Então, a primeira conferência organizada foi a Conferência do Michigan, e em 1863 a Associação Geral, a Conferência Geral. E ali eles viram que havia muitos pastores, e alguns que se diziam pastores, e pediam dinheiro às igrejas. E às vezes as igrejas contribuíam, ajudavam, e muitas dessas pessoas eram falsos pastores. Então eles estabeleceram ali, baseado no modelo aqui de Israel, de que o dízimo deveria ser entregue e ser administrado pelas associações, ou pelas uniões, né, que administram várias associações, e por intermédio deles, então o dízimo iria cumprir a sua função, aquilo que Deus também estabelece na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala de uma casa do tesouro, um lugar específico, nós entendemos ser o local aonde vai receber o dízimo e cumprir fielmente aquilo que a Bíblia diz qual é o propósito do dízimo. Okay. Então, o dízimo não é dado em qualquer lugar, para qualquer pessoa, mas é um local específico, nós devolvemos na igreja, a igreja então passa para a associação, ou missão, né, ou união, dependendo do que está administrando ali aquela região, e dali então eles fazem cumprir o propósito que a Bíblia estabelece para o dízimo. Ok, pastor, então isso é muito importante. Nós não estamos dando dízimo a uma pessoa, nós não estamos dando dízimo a nenhuma igreja local. Este dízimo é usado para a igreja, para a manutenção dos seus pastores, da estrutura da igreja naquela região e também para ajudar outros lugares a pregar o evangelho. A ideia sempre é a expansão da palavra de Deus, né? E isso é muito importante. E uma coisa muito interessante, pastor, o senhor falou da parte histórica, deixa eu falar da parte prática. Um detalhe é que você sempre tem controle de tudo aquilo que você recebeu, pelo menos no nosso contexto aqui de igreja adventista, você recebe ali mensalmente todas as suas contribuições, dízimos, ofertas, pacto ou qualquer outra parte financeira que vem, você sabe para onde isso vai. E isso é muito importante para a gente ter a lisura também do processo. A gente pega a Bíblia e aplica hoje em dia, né, pastor? E a gente, então, é muito importante também que você entenda que tudo isso é feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação a Deus. E eu tenho certeza de que isso também reflete na nossa espiritualidade, na nossa fé. Pastor Gerson, ok, a gente já falou sobre os 10%, sobre onde entregar. A pergunta agora é: qual é o propósito? Por que eu tenho que devolver o meu dízimo a Deus, pastor? Encontramos essa resposta também na Bíblia, ainda baseado aqui no sistema ali de Israel, do Antigo Testamento. Números, capítulo 18, no versículo 21, diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Aos filhos de Levi, porque nós tínhamos várias tribos em Israel, mas uma foi designada para um trabalho específico, e é que a Bíblia diz: pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. Ou seja, aos filhos da tribo de Levi foi dado o encargo de pregar a palavra de Deus, de ensinar e de administrar também os ritos ali no santuário. Então a função do dízimo era sustentar os levitas. E aí, trazendo para os nossos dias, a gente faz esse paralelo de que o propósito do dízimo é para o sustento do ministério, ou seja, para o sustento daqueles que estão em tempo integral pregando a palavra de Deus. Ok. Pastor, o propósito é esse, mas a questão da fidelidade não é com o pastor, né? Se eu gostei do pastor que veio, eu vou devolver meu dízimo, porque isso vai sustentar aquele pastor. Mas de repente vem um pastor que eu não gosto, e agora? A minha fidelidade não pertence a esse pastor, pertence a Deus Todo-Poderoso, que nós temos visto como Ele tem nos cuidado até aqui, né? Perfeito. Pastor Merlington, uma pergunta para você aqui, que eu tenho ouvido muito. O dízimo é sobre o bruto ou sobre o líquido? É sobre tudo o que eu recebo ou sobre aquilo que sobra para eu pagar as contas depois no começo do mês, pastor? Uma pergunta interessante, pastor Hassan. Eu lembro que algumas semanas atrás, lá quando a gente estava abrindo essa jornada trimestral, a gente comentou naquela época que nesse trimestre
a lição ou guia de estudos da Bíblia, né, que é a lição da Escola Sabatina, trataria de um tema assim, bastante sensível, né, que é o tema dos bens do nosso patrimônio. Né? Mas, só fazendo um parênteses aqui, o senhor mencionou aí sobre a questão de a fidelidade com o dízimo independe de quem seja ou não seja o pastor. E aí a gente fica assim, feliz com a estrutura que a Igreja Adventista tem em relação a isso. Né? O modelo adventista não é um modelo congregacionalista, ou seja, em que o dízimo entregue fica no local e é usado para o pastor que está cuidando daquela igreja. Mas existe um gerenciamento, né? O pastor Gerson fez menção à associação, união, então existe uma estrutura que organiza. E o pastor, ele pode ser bem cuidado e não ficar desprovido por conta desse modo como a igreja funciona. Então, é até uma forma de eu preservar a minha fidelidade nessa estrutura que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem em relação a isso. Né? Mas fechando esse parênteses, eu gostaria de retomar a ideia da pergunta que o senhor fez. Então, entregar o dízimo do líquido, do bruto, de tudo. Eu gostaria de fazer menção a uma expressão que foi colocada aqui no Guia de Estudos, que está registrado no dia 14 de janeiro, que é a quarta-feira. Lá no último parágrafo, antes da pergunta final, diz assim, é uma declaração, uma afirmação de Ellen White. Né? Cada um tem de decidir sobre suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração. Ou seja, nós temos alguns exemplos sobre de que parte dar o nosso dízimo, do líquido ou do bruto. Se nós dermos uma olhada lá em Gênesis 14, quando faz o relato de Abraão entregando ou devolvendo o dízimo a Melquisedeque, no verso 20 diz assim, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, o que seria esse tudo? Seria aquilo que ele conquistou na guerra, mais o que ele já tinha antes? Ou seria de uma parte daquilo que ele conquistou da guerra e a outra parte ele estaria usando para a sua subsistência e manutenção? A palavra tudo aqui, que é usada para se referir à entrega do dízimo, à devolução do dízimo que Abraão fez, recush, significa deu daquilo que foi acrescentado ao seu patrimônio. Só não fica claro se ele deu de uma parte daquilo que foi acrescentado ou de tudo aquilo que ele conquistou. A tradução para o português usa a palavra tudo, dando a ideia de que Abraão não se preocupou com aquilo que era líquido ou com aquilo que era bruto. Sim. Mas Abraão não foi o único que devolveu dízimos, há outros personagens bíblicos que fizeram isso também. E um deles foi Jacó. Aqui em Gênesis mesmo, capítulo 28, quando ele fugia do seu irmão que queria matá-lo e ele vai para a terra lá onde o seu tio morava, na sua viagem de fuga, numa noite ele dorme, ele tem um sonho, e ele entende que aquele sonho foi uma visão que Deus lhe concedeu. E depois que ele acorda, aqui no verso 22, Gênesis 28, verso 22, ele diz aqui no final da sua oração, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É difícil, pastor Hassani, assim, e talvez até melindroso, afirmar assim, estimado irmão, estimada irmã, do bruto que você recebe, pega o seu dízimo e entregue. Ou, não, faça os seus cálculos e devolva somente do líquido que você tem. Eu penso que cada um de nós deveria aprender sobre esse assunto e tomar sobre a sua própria decisão, como diz a irmã White aqui. Mas uma coisa, e aí é uma compreensão pessoal, e eu não sei se serviria de referência ou não para alguém, mas a compreensão que tenho é a seguinte, nunca perdemos quando entregamos a Deus. Seja do bruto ou seja do líquido, mas vamos pensar no bruto. Nunca é demais quando nós devolvemos a Deus. Primeiro, porque tudo quanto temos é dele. Eu lembro que lá na primeira lição, há umas 2 semanas atrás, quando nós falamos naquela ocasião que Deus foi o criador de tudo e tudo pertence a Ele,
Se não me engano, era o pastor Gerson que fazia esse comentário e me vinha a lembrança a seguinte pensamento, a seguinte ideia. Quando eu apresento a minha esposa, eu digo, aqui está a minha esposa. Ela não é minha. Ela é filha de Deus que está sob meus cuidados. Quando eu digo, aqui está a minha casa, não é minha. A Bíblia chega até a chamar os filhos de herança do Senhor, né, que nós recebemos. Olha, esse aqui é meu filho. Não é meu filho no sentido de posse, mas é meu no sentido de cuidado. Então, tudo que eu tenho, seja líquido ou seja bruto, nada, na verdade, é meu no final das contas. Então, eu não sei se a nossa preocupação deveria ser líquido ou bruto. A nossa preocupação deveria ser, eu amo a Deus suficientemente para ser fiel a Ele, independente de ser apenas 10% ou se é uma questão de líquido ou de bruto. O que importa aqui é, eu tenho um amor suficiente na minha relação com Deus para ser fiel a Ele. Há pessoas, pastor Hassani, que não devolvem só 10%. Nós conhecemos muitas histórias de pessoas que devolvem 15%, 20%, 30%. E em nenhum momento essa fidelidade vai lhe fazer falta naquilo que precisa para o suprimento de suas necessidades. Sim. Então eu retorno àquela declaração da irmã White. Se é líquido ou bruto, cada um decida o que vai fazer. Mas a minha sugestão é, decida sempre pela fidelidade. Sim, sim. Muito bem, pastor. Muito obrigado. E até mesmo o texto que nós lemos de Malaquias, ele diz, né? Tragam os dízimos e provai-me nisso. Então Deus está chamando para O dízimo não é só entregar recurso. Deus não está interessado no volume da questão. Porque você pode ganhar pouco, vai ser 10% daquilo. Pode ganhar muito, é 10% daquilo. Deus está interessado na experiência. Faça prova de mim. Eu estou aqui, eu sou seu Deus. Então tem esse aspecto também do relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com você de todas as maneiras, inclusive na questão dos seus bens. E se me permite só mais uma contribuição? Pois não, desculpa, pastor Hassani. Voltando àquela expressão de tudo Abraão entregou, né? A expressão recurso, ali significa de tudo que foi acrescentado ao patrimônio de Abraão. Então, se foi acrescentado uma caneta, mais um celular, mais um livro, então de tudo que lhe foi acrescentado, ele entregou o seu dízimo. Ok, obrigado. Agora, vamos saber que o pastor Alain vai falar para nós. É obrigatório isso, pastor? Ou eu sou voluntário? Eu entendo, hoje é muito usada a palavra voluntário, né? Eu sou obrigado a devolver o dízimo ou eu voluntariamente devolvo esse recurso ao Senhor? Faz lembrar um pastor viajava e ele contava, responsável por mordomia, ele falava sobre o sacrifício de Jesus. Ele dizia assim, quando pela manhã você toma o seu jejum, você usa ovos, você tem praticamente a galinha envolvida ali no seu, no seu café da manhã. E você usa o presunto de peru, né? E ele dizia assim, ali você tem o comprometimento do peru. Então vamos lá. Paulo falando aos Coríntios, ele estava preocupado com a maneira que as pessoas encaravam as responsabilidades deles para com Deus. E no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A tônica aqui tem a ver com fidelidade. E quando você olha, por exemplo, para o texto mencionado de Malaquias 3,10, está escrito, tragam os dízimos e ofertas. Deus não está dizendo assim, repensa isso. Ele está te chamando a um compromisso. Ele está nos chamando a sermos fiéis a Ele. E eu vou um pouquinho longe, até numa citação da escritora Ellen White, no livro Conselho sobre Mordomia, ela diz assim, o dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor. Ele os reservou para si, para serem empregados em fins religiosos. É santo, nada menos que isso. Ele aceitou
em qualquer dispensação. Ou seja, aqui Deus nos convida a um compromisso com Ele, não a um envolvimento, mas um comprometimento total. Portanto, pastor Hassani, está muito claro que o propósito de Deus aqui é que a nossa fidelidade não seja algo simplesmente hoje eu faço, amanhã eu não faço, hoje vou ser voluntário, amanhã não vou. É um compromisso que Deus está nos chamando a ser, porque tudo é dele. Se é tudo dele, é para Ele. Não que Ele precise do nosso dinheiro, mas é um ato de fidelidade. Fazei prova de mim nisso, diz o Senhor. Pastor Alain, eu tive um preceptor que era o responsável pelos alunos internos, inclusive o diretor lá da FAP, nosso querido amigo pastor Gilberto Damasceno, que ele falava assim para os alunos: você não é obrigado a estar no culto, desde que você queira estar. Se você não quiser, é obrigado. Mas se você quer estar, não é obrigado. Então há esse aspecto de você entender que Deus está chamando e separando, como você falou, algo para ser dele. E nós entregamos isso com alegria, porque Ele já nos deu o 100%. Deus já nos deu o 100%. O texto talvez mais conhecido de toda a Escritura é porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu 100%, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Deus possa nos dirigir aqui. Eu quero fazer um desafio para você. Essa lição falou sobre o dízimo. Como é a sua experiência? Conta pra gente. Você tem uma grande experiência com o dízimo? Escreva aqui nos comentários. Você que chegou até aqui, participa conosco. Eu quero saber sobre como Deus tem dirigido a sua vida. Talvez você possa animar alguém que está assistindo também e foi agora nos comentários só para ver a sua história. Para a gente encerrar aqui, pastor Merlington, eu quero pedir para o senhor fazer uma oração para nós, para que Deus possa abençoar cada amigo, cada amiga que está conosco, alguns ansiosos para saber, puxa, como é que eu vou aplicar esta verdade do dízimo em minha vida? Ora por essas pessoas. Vamos orar. Oremos. Querido Deus e bom Pai, que estudo precioso fizemos neste momento. É muito bom saber que o Senhor é o nosso Deus, nosso Criador, nosso provedor e nosso mantenedor. E de nossa parte, o que o Senhor deseja é a nossa fidelidade. Não como um ato egoísmo de sua parte, exigindo de nós aquilo que não podemos praticar. Não. É para o Senhor preservar em nós mesmos a concepção de que nós somos totalmente dependentes de Ti e de que o Senhor está disposto a nos prover sempre. Talvez alguns de nós tenham mais tranquilidade em manter essa fidelidade, mas possa ser que algum de nós tenha um pouco mais de dificuldade por uma questão ou outra que a vida apresenta. Toma conta de todos nós, Senhor. Toma conta da nossa vida. Toma conta de cada pessoa que está nos acompanhando nesse estudo, nesse momento. Que seja em práticas de facilidade ou se alguém tem alguma dificuldade, que em todo o tempo, todos nós temos a convicção de que o melhor é sempre fazer a Tua vontade. Por isso, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pastores, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela participação. Pastor Alain, Pastor Gerson, Pastor Merlington. Que Deus abençoe o ministério de vocês. E muito obrigado você também que está conosco aqui até o fim. Não se esqueça de compartilhar nos grupos da sua igreja, da sua classe de escola sabatina, dos seus amigos que precisam estudar essa verdade conosco. Que Deus abençoe muito você. Semana que vem voltamos com o quarto estudo que tem por tema Ofertas para Jesus. Eu te espero até lá.